E aqui estamos nós na casa do Senhor, buscando aprender mais dele para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que buscar o Senhor enquanto ser achado. E essas oportunidades são essas, enquanto estamos vivos. Amém? Meus amados, sejam todos bem-vindos, vocês que reuniram suas forças e aqui estão na casa do Senhor. Eu sei que foi um dia cansativo, um dia árduo, por causa do seu trabalho, mas você tem que buscar o Senhor. E isso é interessante, porque quando eu venho à casa do Senhor, eu venho buscar o auxílio, o socorro do Senhor, um socorro no seu espírito, um socorro no seu alimento espiritual. Amém? Abra vossas Bíblias lá em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 14. Louvado teu nome, Senhor. A minha versão diferenciada, tá? Evangelho de João capítulo 14, do versículo 1 ao 20. Todos encontraram? E diz assim a palavra. Encontrou, minha irmã? Está dando certo? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 20. E diz assim a palavra: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Versículo 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tenho visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Creio que estou no Pai, e o Pai em mim. Creio em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome eu farei. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, vamos orar por essa palavra. Aleluia. Glorificado é o teu santo nome, Pai. Pai querido, essa é a tua palavra, essa é a tua mensagem para o dia de hoje. Nos instrua através do teu Santo Espírito aqui que o Senhor quer ser na amada igreja. Meus amados
Pai, como vaso, Pai, está falando aquilo que o Senhor quer que seja falado essa noite, não aquilo que eu desejo falar, mas seja o Senhor no controle em tudo, sabendo, Pai, que a Tua palavra não volta vazia, mas faz aquilo que te apraz. Por isso nós te pedimos, o Pai, fala conosco. Desde já, Pai, com poder e autoridade está repreendido todo empecilho, toda força negativa que queira atrapalhar o teu agir nessa noite, em fazer com que nós ouvimos a sua voz e compreendamos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Por isso nós pedimos a sua companhia nessa noite, Espírito Santo. Fica conosco, Jesus, do início ao final desse culto, que seja para te glorificar, Deus. Assim oramos e te pedimos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. A mensagem dessa noite, o tema é morada eterna. Morada eterna. Como eu falei antes, todos vocês estão cansados. Trabalhar hoje, quero diário. A lida do dia a dia, você passa a maior parte da sua vida no seu trabalho. E ao final da tarde, tudo que você quer é estar em casa. Você quer chegar em casa, quer descansar. Porque nada é melhor do que o nosso lar. Se o dia é cansativo, árduo, cheio de empecilhos, algo que tira o teu ânimo, tudo que você quer é que esse dia passe logo. Não é isso? Para que você possa chegar no seu lar e descansar. Descansar suas pernas, descansar sua cabeça do dia árduo que você teve. Eu te digo uma coisa, nada é melhor do que a casa da gente, não é isso? Nós andamos para casa de parentes, nós viajamos. O conforto do hotel não é nada igual ao conforto do nosso lar. O conforto da casa dos nossos parentes não é igual ao conforto do nosso lar. Seja esse nosso lar de aluguel ou casa própria, é um cantinho para você dizer: seu, esse cantinho é meu, eu posso desfrutar dele. Porque esse é o nosso lar. Depois do dia cansativo, depois da jornada do dia a dia, se quer estar em casa, chegar na sua cama ou no sofá, esticar a perna, estou em casa. Essa é a minha morada predileta. O lugar onde eu gosto de estar. Aqui, tá? A casa física. Sendo ela de aluguel, você não procura investir tanto nela, porque você não é o proprietário. Você é apenas um inquilino, você apenas aluga ela, desfruta daquele momento de aluguel. E sabendo nós que um mês não acabou, já vem outro para pagar aquele aluguel. Mas como é sua casa própria, você procura adornar ela segundo o seu desejo. Uma pintura, preparar o quarto ou a cozinha de acordo com o que a patroa quer. E você faz segundo o seu desejo. Porque essa é a sua morada física, a sua morada terrena, um lugar onde você gosta de estar, um lugar que você pode dizer: essa é minha casa. E para você que mora de aluguel, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, para que você possa sair do aluguel e Deus preparar um terreno para você construir sua casa, ou que você possa ganhar da prefeitura uma casa e você sair do aluguel, e para você ter sua casa própria, que Deus possa estar te abençoando ricamente, para que você possa melhorar a sua casa de acordo com como você quer. Profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Toma posse aí, você que mora de aluguel. Toma posse aí, você que quer dar uma melhorada na sua casa, porque você é filho. Você não é bastardo, você é filho, você tem um pai. E esse pai é o nosso Deus. Amém. Amém.
Morada eterna é o nosso tema para essa mensagem. Morada eterna refere-se ao céu ou uma vida após a morte na tradição cristã. Ela também é conhecida como vida após a morte. O termo representa a habitação definitiva e celestial prometida aos fiéis, em contraste com a vida terrena, vista como temporária. Então, a vida eterna é uma vida após essa. Observe, vida eterna é uma vida que nos é prometida após esta vida terrena que é temporária. Então, uma definição para essa palavra morada eterna é isso. Ela também tem outra definição para esse nome morada eterna, como paraíso ou vida eterna. Na teologia cristã, o conceito é fundamentado na passagem bíblica de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que fala: sou uma casa não feita por mãos, eterna e no céu. Então temos essa definição também como paraíso ou a vida eterna. É algo que nós iremos herdar. Nós cristãos, meus amados, iremos herdar isso. Glória a Deus. A expressão simboliza o destino espiritual e definitivo da alma, onde a paz, proximidade com o divino e a superação das provações terrenas. Então são essas as definições para a morada eterna. Amém? Então, como já falamos da nossa morada física, nossa casa, o lugar onde nós habitamos, onde nós nos sentimos bem, um lugar confortável. E quando no início do casamento, a primeira coisa é aluguel. Aí depois, quando nós conseguimos ampliar a situação financeira, Deus abençoou e nós conseguimos uma morada fixa, uma morada própria fora do aluguel. Mas essas, tanto de aluguel quanto a própria, são fixas e só valem para essa terra. Então, tanto nós podemos ter mansão ou uma casa bem adornada, grande, cheia de luxo, mas não podemos botar o nosso coração nela. A nossa esperança em nada pode ter depositado nessa, porque isso é uma passagem, é algo para desfrutar no conforto aqui. Mas nem nesse tempo, o que diz? Versículo 1, capítulo 14, o próprio Jesus fala, dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, em primeiro plano, tá? Mas crede também em mim, o Filho de Deus, o próprio Jesus. E lembrando, Jesus, nesse ministério dele, já havia ensinando muito a respeito da verdade. Já havia advertido a multidão, os seus discípulos, a respeito do que iria acontecer, a respeito do quem ele seria. E ele explica aqui nos versículos, lindo, maravilhoso. Versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E tudo isso que foi lido aqui, meus amados, é tudo isso que nós explicamos quando nós vamos fazer um evangelismo, ou quando nós vamos chegar em uma pessoa e falar do amor de Jesus Cristo, como nós ouvimos antes. Existem vários caminhos, mas o único caminho que nos leva até Deus é Jesus Cristo. E aqui ele ensina: eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem a mim se eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ponto. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe purgatório, não existe outras coisas de morrer e reencarnar de novo em outra pessoa, não existe. Porque a própria palavra diz que o homem
é cabível morrer por uma vez, tá? E vindo depois disso o juízo. Vai entendendo aí como é o prosseguimento da coisa. Todos nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nossa vida, Senhor da nossa vida. Depois dessa confissão, meus amados, tem um trilhar, tem uma caminhada. E quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, nosso nome ele é escrito no livro da vida. Vai pegando aí, vai entendendo como que é a situação. E há um trilhar, há uma caminhada no cristão, cheio de armadilhas, cheio de tudo que vai fazer você desviar do caminho da fé. Mas a palavra diz que aquele que persistir até o fim, esse alcançará a misericórdia. Aleluia. Isso para o crente do Novo Testamento. Essa é a promessa do crente do Novo Testamento. Então, para que nós não ficássemos órfãos, para que nós não ficássemos sem entender a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, Ele nos enviou o segundo Consolador. E é esse Consolador que está dentro de mim e você. Nós também somos comparados a uma morada. Eu estou falando aqui da morada eterna, mas nós também somos comparados a uma morada. Daí do Espírito Santo, onde Deus mora em nós. E assim como eu gosto de estar em uma casa confortável, uma casa bem organizada, uma casa que traz paz, o Espírito Santo também gosta. E você é essa casa. Um lugar onde o Espírito Santo gosta de estar. Porque você nutre a sua mente com louvor. Você nutre a sua mente com coisas boas, com a palavra de Deus. E você também é uma morada. E é essa nutrição, e é esse Espírito que gosta de estar nesse lugar, que faz com que você permaneça no caminho, que faz com que você vença os obstáculos. É quando eu estou num ambiente como esse, buscando ao Senhor, ouvindo a sua mensagem e aplicando ela em minha vida. Glória a Deus. Jesus não nos deixou desavisados. Ele disse que no mundo nós encontraríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Porque ele, como homem, ele venceu as aflições, ele venceu tudo, sofreu tudo que um ser humano sofreu, o bom de tudo que ele não pecou. Mas ele nos aconselhou: olha, no mundo você vai encontrar dificuldade, no mundo você vai encontrar aflição, mas se animem, não desanimem, tenham esperança. Porque eu venho pela minha palavra como se dissesse isso. Porque eu, glória a Deus, porque na casa do meu pai é cruz estourada. Se eu não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, promessa, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Então, nessa caminhada nós não podemos desistir, porque Ele foi nos preparar a morada e Ele vai vir buscar. E Ele vai vir buscar a sua amada igreja. Amém. Aqui entre nós, você que já tem mais tempo na casa, avivamento mesmo, você que já veio de outros ministérios, quantos irmãos você já viu sendo envolvido por Deus?
Quantos? Vou te falar uma coisa, tomando da liberdade que não se faz presente. Saudoso, nosso diácono Emanuel. Eu lembro, muito tempo, a casa que ele morava era uma casa que dava. Por exemplo, que não sabe, né? Os mais antigos aqui sabem. Era uma casa que dava. Mas o diácono Emanuel, ele sempre dizia, ele sempre orava, ele sempre acreditava que Deus ia dar uma casa brilhosa para ele. Eu não chegava a entender o que significava aquela casa brilhosa, mas era aquilo que ele acreditava, era aquilo que ele orava, aquilo que ele pedia a Deus, e Deus preparou sim. Tirou daquela casa que estava e fez uma casa de alvenarias de acordo com como ele queria. Aquela casa era uma casa brilhosa, casa própria. Sabe, mas sabe falar de outra coisa? Que aquilo não tirou Deus do coração dele. Ele empregava, ele dava gosto de ir lá, tirar barba, você passava por tempo lá, cortar o cabelo, você passava, dava gosto, porque a conversa dele só era Bíblia. Falava do amor de Deus, da grandeza de Jesus. É tão tanto que aqui nos bancos da frente, né, pastor Caetano, tinha uns anjos que ficavam aqui com ele na frente, e aqui na frente ninguém podia sentar, porque era o banco dele. Olha, os anjos do Senhor sentam aqui não pode ficar. É porque ele acreditava, era a fé dele. Mas sabe o que aconteceu? Chegou o dia de ser reunido por Deus, e ele persistiu até o fim. Chegou um derrame que incapacitou ele de então desempenhar a sua função física. E não demorou muito tempo, aquilo logo foi recolhido, mas ele persistiu até o fim. Aleluia. E para ele está garantida a morada celestial. Outro exemplo também é que no tempo passado, aqui no tempo do pastor Fábio, havia uma irmã Lídia que congregava aqui conosco, que também trabalhava para a prefeitura. Acho que no tempo da você lembra? Você lembra o tempo? E aquela mulher foi vítima de câncer. Ela era assim, vinha no avivamento bíblico, passava um tempo sem vir, depois, com certo tempo, vinha de novo. É assim mesmo, irmão. É igual muitos crentes que são turistas na igreja. Nada contra, meu irmão. Porque pessoas, quando estão nessa fase, ainda não estão preparados, estão passando por um processo de transformação. Mas chegou um dia, meus amados, por infelicidade ou felicidade, aquela mulher vítima de câncer já não tinha mais esperança de vida. O pastor Fábio foi visitar ela. Pastor Fábio, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora meus olhos veem Deus, porque Deus está aqui. E sabe o que era? Era seus últimos instantes de vida. Momento desperdiçado para a vida, e precisou daquilo. Morrer. Fez oração de arrependimento, pedir perdão a Deus pelas suas falhas, pelo tempo que teve vida, de aproveitar a presença de Deus e chegar naquele momento terrível de vida aí. Glória a Deus, se reconciliou com Deus e morreu. Último momento de vida, precisou daquilo. Deus sabe todas essas coisas. Aleluia. Aleluia. Foi recolhida e está garantida. Porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todos os pecados. Aleluia. Todos os pecados, meus amados. O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz nos purifica de todos os pecados. Eu te digo isso no Novo Testamento. Aconteceu isso.
ladrões junto com o próprio Jesus para ser crucificado. Um blasfemava da grandeza do Senhor Jesus Cristo, via que ele era inocente, não tinha feito nada, mas mesmo assim duvidava. E o outro reconheceu que ele era ladrão, era um desordeiro da vida. Mas mesmo assim, no último momento terminal, porque já não tinha mais nada a ser feito, já estava na cruz, sabia que ia morrer. A palavra diz: Senhor, eu sei que não valia nada, eu vi você pregando, eu vi você pregando, mas eu não tenho crédito. Agora eu reconheço que você não tem nada, você não fez nada para merecer esse castigo. Mas quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Qual foi a palavra que o Senhor Jesus disse? Ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. E a Bíblia revela que esse foi o segundo homem aí diretamente no paraíso, depois que o experimentou morte. O primeiro foi Abel, que mesmo depois de morto, segundo a Bíblia diz que até hoje é lembrado. E o segundo foi esse ladrão da cruz, que no momento terminal, no último momento que sabia que ia morrer mesmo, que não tinha esperança para nada. O que aconteceu? Lembra-te de mim, porque eu quero aquela morada eterna, eu quero aquele paraíso. Lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando a gente pega, você tem pensado aonde você vai passar a sua eternidade? Nessa sua caminhada, salvação individual, você tem imaginado na tua morada celestial? Ou seja, você tem pensado onde você vai passar a sua eternidade? Não adianta só confessar Jesus Cristo como seu Salvador e não andar com Ele. Porque Jesus Cristo, Ele nos fez uma promessa. Eu rogarei ao Pai, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É esse Espírito Santo que mora dentro de nós. A gente pergunta: por que muitas pessoas abandonam os caminhos do Senhor? O que é que diz o versículo 17? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. A igreja, que somos nós, que somos eu e você, somos parte do corpo, que temos cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como abandona o Espírito de verdade, se afasta de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos indiferentes para com Deus. E é impossível que nós mantemos uma comunhão com o Criador, com o Pai, se nós nos afastamos do Espírito da verdade. Porque quem conhece Jesus Cristo, quem aceita Jesus Cristo no seu coração, a transformação. Quem tem uma mudança de caráter, uma mudança de vida, se preocupa com a sua morada eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Eu falei dois caminhos, não foi? Você tem preocupado com a sua eternidade? Você tem se preocupado com o lugar que você vai? O que é que diz Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado é a morte, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna, é a morada eterna. Mas quando nós passamos para o lado do pecado, nós alcançamos isso aqui, ó, a morte eterna.
mais? Quem escolhe um dos dois é você. É você que escolhe um dos dois. Ou você escolhe a vida eterna, a morada eterna com Deus, ou pela sua decisão você escolhe a morte, porque a morte é o salário do pecado, a morte eterna. Eu te garanto, perante a Bíblia, lá a sua oração não terá eficácia, lá a sua oração não será ouvida, é tormento 24 horas. Segundo a Bíblia diz que o fogo não se apaga. E é você que escolhe um dos dois. É a sua decisão que faz com que isso venha a acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu te pergunto: você tem pensado onde você vai morar? Aqui é só uma passagem. Aqui é só um momento. É 80 anos. Passou disso, é cansaço, fala da cara. Se chegar a 80 anos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, que nós possamos continuar no caminho, não se afastando do Espírito da verdade, porque se eu me afasto do Espírito da verdade, eu me afasto de Deus, e se eu me afasto de Deus, eu espaço para o pecado, e o salário do pecado é a morte. E é a sua escolha que prevalece. Que o Espírito Santo possa estar te conduzindo a permanecer no caminho. Oh, não, mas eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Então as olhadas. Aquele que confessa o seu pecado e abandona, esse adquire perdão. Ainda há tempo, ainda há esperança, mediante a confissão e arrependimento. Porque a palavra que nos garante, se fizermos tudo isso, o perdão nos é garantido automaticamente, para que possamos desfrutar do aconchego, da companhia do Espírito Santo nessa caminhada, que é Ele que nos instrui nessa caminhada, é Ele que nos fortalece, é Ele que faz medir o frio, o cansaço físico, e vir buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Não deixe para o momento terminal, um momento último da sua vida, para se reconciliar com o Senhor, para buscar a força do Senhor, para termos a garantia de salvação, a morada celestial. Nós temos que continuar no caminho, nós temos que vencer os obstáculos, pedindo todos os dias a Deus forças, que possamos então estar nessa caminhada, Deus amado, porque esse mundo não presta, esse mundo não tem nada de bom para nos dar, porque Ele é do maligno, mas o dom gratuito é o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. E Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, o seu lar, fortalecendo você na sua caminhada. Meus amados, não perca a sua salvação por nada nesse mundo. Ela é individual. Que digo mais, você terá que se comparecer perante o tribunal e prestar conta de todas as suas atitudes. Mas eu pequei, eu falhei. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, nos purifica de todos os pecados. Amém? Amém. Te convido a ficar sobre os vossos pés.